Bom, como eu te disse, eu formei no seu em 87, né? Então a história vem de longe. Eu comecei profissionalmente mais ou menos em 81, 82. Fui levado para a fotografia, primeiro trabalhando, organizando um banco de imagens, numa empresa que eu trabalhava. Quem me fez esse convite foi o Alain Barqui. Acho que inclusive ele foi professor do IESB, o Alain, descendência francesa, né? Francês, nascido, mas vindo para o Brasil. E foi ele que me mostrou a fotografia. Eu comecei a trabalhar institucionalmente, não em jornais diários ou a imprensa diária. E logo quando eu comecei, eu fazia um outro curso de faculdade, aí já mudei imediatamente para comunicação, para jornalismo. Estudei jornalismo e ao mesmo tempo fui fotografando, quer dizer, as coisas aconteceram juntas, eu fotografando e fazendo faculdade, e sempre na faculdade todos os meus trabalhos eram voltados para fotografia, e era o fotógrafo da turma. Na época a gente tinha um jornal que o CEUB tinha, quando a gente fez o laboratório, eu acho que era Campus, né? Quando a gente fez, eu fiz as fotografias, era tipo editor de fotografia. Bom, é assim que começou. Em 90 eu saí desse lugar que eu trabalhava. Em 91 eu entrei no Correio Brasiliense, fiquei lá um período. Depois eu fui para Angola, trabalhei 1 ano e meio a 2 anos na Angola. Depois voltei de novo ao Brasil, retornei para o Correio, e aí foi quando o Correio deu aquela mudança, né, editorial, um novo jornalismo, vamos dizer assim. Na época o editor-chefe era o Ricardo Noblar, trabalhei com Cláudio Versiani, e foi assim, aí eu fui até 96 no Correio Brasiliense. Em 95 eu fui convidado pela agência Associated Press, uma agência internacional, fui convidado para ser um fotógrafo aqui em Brasília, comecei, ainda estava no Correio. Em 96 eu saí do Correio, montei minha própria agência e continuei com a AP. E até hoje eu trabalho na Associated Press como o que eles chamam de stringer, né? Que é um freelancer permanente, vamos dizer assim. E estou até hoje. Então o meu jornalismo é muito voltado hoje para a agência de notícias, uma agência internacional, uma cobertura um pouco diferenciada, né? A gente vai, vamos dizer assim, no que seriam os temas mais internacionais, aquilo que acontece no Brasil, mas que tem uma repercussão mais para fora. E também desenvolvo um trabalho autoral meu, que é em cima das festas populares. Desde 93 que eu comecei trabalhando com festas populares. Agora estou editando um livro que chama Festa Brasileira, inclusive o Festa grafado com fé. Fé e festa estão dentro da mesma palavra, e nas festas você não sabe onde termina a fé, onde começa a festa, e assim vai. E editei um livro aqui em Brasília pelo FAC com o Seu Teodoro, que é o encantador Seu Teodoro do Boi, um trabalho que eu fiz com o grupo dele, com ele, e esse outro que eu estou para lançar esse ano. Eu trabalho tudo que eu faço é em RAW, arquivo RAW, que é um arquivo cru, que te dá alta definição. Eu tento ter a mesma fidelidade que eu tinha quando eu trabalhava com o slide. Eu tenho por princípio ético, eu não faço manipulação nenhuma. O que eu faço aqui é um tratamento como se fosse a revelação do filme. Obviamente que o digital ele pede um pouquinho de você corrigir às vezes uma densidade, e o Sharpening que pede porque como ele fotografa em camadas, o RGB ele sempre precisa de um Sharpening para ele poder acertar essas camadas, vamos dizer assim, como se fosse no filme ele dá. E aí é um trabalho cultura popular, Brasil, raça, religião, fé, festa, né? Eu busco muito essa coisa da expressão, da brasilidade, né? Da afro-brasilidade, né? Nesse caso. É aquilo que tu vê, né? Fotografia é o que você vê, o que você sente, né? Então você vai construindo sua imagem ali, né? Quando você está escrevendo um texto, você escreve, corrige, apaga, corrige.
a fotografia é um processo ensaístico mesmo, né? A fotografia também é assim, você acha a foto, aí você fica ali, deu legal, mas não, quando virou para cá aí que deu. Então entendeu? Então você, como se eu tivesse, eu escrevi, apaguei, achei a forma certa, né? A fotografia é isso, né? Então, quando eu não quero construir com nenhum desses elementos, eu construo com o céu vira meu fundo. Então minhas fotos, você vai ver muito o céu presente, o céu de fundo, uma coisa da minha linguagem, né? Os contraluzes, os reflexos, eu gosto muito de trabalhar com reflexos. E essa coisa do reflexo, tem 3 elementos na foto, né? Seria perfeita se ainda tivesse um passarinho amarelo aqui dentro, com o reflexo dele. Mas as pessoas que estavam conversando, o reflexo delas na parede, né? Filme, né? Cinema, né? Projeção e tal. Aqui as famílias construíam suas barracas e eu não gostava desses elementos. Então, uma forma de eu trabalhar tecnicamente, os cavaleiros estão em velocidade, eu baixo a velocidade e acompanho eles. Então eu risco completamente o fundo. E eu tenho foco no que está na mesma velocidade que eu acompanho, o que está parado está em foco. Então você vê que ele está parado, já o cavalo, já as pernas não, aqui um pouco. Então você vai construindo isso usando a própria técnica fotográfica. Mas essa foto foi do calendário da P, de 96. Eu fui uma das primeiras pessoas de agência internacional a fotografar a cultura brasileira. Geralmente, o que eles fotografavam de cultura brasileira era futebol, carnaval e carnaval do Rio, praticamente. Eu fui um dos primeiros a fazer esse tipo de festas, que eu já fazia, aí ofereci, e saiu, eles gostaram e por aí foi. A luz, não é porque jornalismo tem que ser feio e tal. Óbvio que às vezes a imagem, às vezes é o que está acontecendo. Você não tem como correr, o pau quebrou e aí então não dá para você até tenta ainda, né? Mas quando você pode, aí você busca uma certa plasticidade, né? Você cria uma emoção além, né? Tinha ido ao Planalto e estava voltando, eu tinha ido porque estava passando por lá, estava voltando. Quando eu voltei eu vi o tumulto e eu estava em cima da rampa. Não dava tempo de eu chegar. Os fotógrafos, tá aqui, ó, todos eles estavam já embaixo, os fotógrafos, cinegrafistas. E eu, de onde eu estava, eu falei, não, é aqui mesmo. E troquei a lente, tirei a grande angular, botei a tele e esperei, e dei sorte, uma coisa realmente sorte. O momento exato de estar batendo o pé, né, quebrando o vidro. Aqui é aquele tipo da coisa que não dá para você trabalhar a plasticidade e tal, porque é o fato, né? É o fato acontecendo, né? E, quer dizer, são os momentos, né? Fotografia é muito momento. Só uma derrubada de barracos na Ceilândia. Aí você vai perguntar, pô, mas por que uma agência internacional vai se interessar de uma derrubada de barraco na Ceilândia? É porque dão cenas fortes. Dão cenas fortes. E a questão da moradia é uma questão mundial. Ela é mesmo. É essa coisa, né, da nossa cultura, do nosso povo. Eu tenho muito respeito às pessoas. Eu apesar de ser grandão, gordo, branco, eu me dou muito bem com essas pessoas. Eu nunca tive problema assim. E eu acho que isso é por causa mesmo da postura, de você chegar. E o fotógrafo, até mais do que o repórter de texto, todos têm que ter, mas eu acho que o fotógrafo até mais, porque ele depende muito das pessoas, da chegada, né? Se você chega e você assusta, você não consegue fazer mais nada, né? É um trabalho que eu busco muito usar tele, detalhes, e busco muito a luz. Contra a luz, uma luzinha que entra, uma luzinha que sai, uma expressão que ou ela é cômica, ou ela é forte por ser trágica, mas sempre uma coisinha que dê um diferencial no produto final.